presidentes executivos da Herbalife. Atualmente nós moramos em Maceió, Alagoas, e o mais incrível é que nós já temos 11 anos de Herbalife e a nossa vida tem mudado completamente. Antes da Herbalife eu era administrador de um shopping, tinha 4 lojas no shopping, vivia estressado, não tinha tempo para a família. O mais incrível é que nesses últimos 11 anos a nossa vida mudou completamente. Nós já fizemos hoje 17 viagens internacionais, são 8 países diferentes. Hoje nós temos mais tempo para a nossa família, podemos morar numa cobertura de 480 metros quadrados de frente para a praia. E o mais incrível de tudo, que tudo está acontecendo em função de um projeto chamado Espaço Vida Saudável. Começamos a trabalhar com o Espaço Vida Saudável há 7 anos atrás e agora nós temos uma forma de controlar, tá? Como que nós podemos controlar o nosso negócio Espaço Vida Saudável? E por isso nós vamos estar fazendo uma apresentação como é que você pode preencher um mapa e controlar o seu negócio Espaço Vida Saudável. Ok, então vamos falar da importância do mapa, tá? O que acontece se você não preenche o mapa? Como diz o Vinícius Copo, o nosso negócio ele tem que ser fora de controle, mas os números têm que estar dentro do controle. E a grande vantagem do mapa é que ele vai poder te orientar. O mapa você vai ver o número de participantes que você está fazendo, você vai estar vendo o número de indicações, o número de repetidores, se está aparecendo novos ou não. E com a vantagem que o mapa você pode te desafiar constantemente. Se hoje você fez uma determinada produção, amanhã você pode superar, depois da manhã superar mais ainda. Se a média sua dessa semana for uma boa média, mais na semana que vem você pode superar. E a mesma coisa com a média mensal. Então a vantagem é que se você não preenche o mapa, o que acontece é que você não vai ter controle do que está acontecendo no seu negócio, em termos de produção e em termos de ganho. E quem é que preenche o mapa? A pessoa que preenche o mapa é quem está no Espaço Vida Saudável. Se você é o supervisor ou distribuidor que está no espaço, é você que preenche. E se você tem um distribuidor em treinamento e por algum motivo você não está no Espaço Vida Saudável, ele quem vai preencher. No mapa tem folhas que devem ser preenchidas diariamente, semanalmente e mensalmente. E ainda existem folhas que devem ser preenchidas em função da sua duplicação. E nós vamos estar detalhando cada folha a ser preenchida. Como preencher o mapa? A primeira coisa que você precisa entender é que o mapa deve estar sempre em seu espaço Vida Saudável e à vista de todos. E quando você for para o treinamento, você deve levá-lo. O ideal é que o mapa seja preenchido com caneta e todos os campos do mapa devem ser preenchidos. Essa é a folha de registro diário de acessos e vendas. É o verso da folha de registro diário de acessos e vendas. E nós vamos explicar agora como preencher cada campo dessas folhas. Esta folha é preenchida todas as vezes que um participante faz o acesso no Espaço Vida Saudável. Quando ele entra, você vai colocar o nome dele na lista e quando ele paga, você coloca o valor que ele pagou. É importante que você escreva a data e o dia da semana do preenchimento do mapa. E por que a gente coloca o dia da semana? É porque você pode observar depois de levantamentos feitos. Vamos imaginar que na quarta-feira é o seu dia mais fraco. E para você manter a sua média semanal constante, você vai ter que fazer às vezes algumas promoções para quarta-feira. Por isso que é importante você colocar o dia do mês e o dia da semana. Cada folha do mapa é um dia. Você não pode usar a mesma folha para mais de um dia. Por exemplo, se você começa no primeiro dia do mês, você começa na primeira folha. Se abriu seu Espaço Vida Saudável, por exemplo, a partir do dia 11, você vai saltar 10 folhas e vai começar na 11ª. O registro diário de acesso também, ele mostra o status, tá? Que é o participante. E o participante ele pode ser novo, repetidor ou ele veio de indicações. E no final da folha tem um índice com as abreviações do status. Quem são os participantes novos? São pessoas que você convidou para conhecer seu Espaço Vida Saudável ou que foram pela primeira vez no seu espaço. Pode ser que ele seja participante de outro espaço, mas é a primeira vez que ele está indo no seu, então ele é considerado novo. Repetidor são pessoas que estão voltando ao seu espaço. Mesmo que já vieram há um tempo atrás, 1, 2, 3, 6 meses atrás, mas se está voltando agora, ele é um repetidor. Indicação são pessoas que foram convidadas por algum participante do seu espaço ou indicadas por alguém. Ele é considerado uma indicação. O status é importante quando você marca o status, é que quando tem alguém que ele era participante de algum espaço e agora está indo no seu pela primeira vez e ele é considerado um novo, é bom que você marque com a caneta vermelha ou com marca-texto
para você identificar pessoas que estão vindo de outro espaço para o seu. Porque pode acontecer que as pessoas vão estar trocando de espaço porque o espaço às vezes não tem uma boa higiene, não é um espaço agradável, não tem um shake saboroso. E se você começa a detectar isso, que tem pessoas indo para o seu espaço que estão vindo de outros, você já vai se preparar para que não perca participantes também. Então você tem que colocar o nome e o sobrenome, tá? Neste caso aí nós temos, por exemplo, o Felipe é um participante novo, a Priscila é uma indicada, a Tatiane é uma repetidora, o Wellington é um repetidor. E na coluna de acesso você vai colocar o valor que a pessoa paga. Hoje no Brasil nós temos definido R$ 8,00, tá? Então é o valor que você vai anotar na frente das pessoas que pagaram. Se por algum motivo veio um participante no seu espaço e ele esqueceu a carteira dele no trabalho, ou ele naquele momento está sem dinheiro por algum motivo, por uma falha dele, nesse momento você vai anotar o nome dele, mas não anota o valor pago. Na coluna de extra, nós temos como opção de extra sopa individual, sachê de shake individual, gel, desodorante e sabonete. E você vai colocar o valor desses produtos no extra, mas você vai colocar a abreviatura dele. E por que eu coloco isso? É porque você faz isso, é para você ao longo do dia perceber que você pode aumentar o valor agregado do seu acesso. Nós não podemos vender o acesso mais que R$ 8,00, mas nós podemos vender um produto a mais, um sabonete, um sachê, uma sopa. Na coluna de total é todo o valor que você recebeu do participante referente aos acessos naquele dia. Então, nesse exemplo aí nós temos que o Felipe pagou R$ 8,00, a Priscila é uma indicada, pagou R$ 8,00, a Tatiane R$ 8,00, o Wellington R$ 8,00. E o total de acesso nesse quadro de cima é o número de pessoas que pagaram. Por exemplo, se o seu acesso ele é contado desde que você paga por ele. Se você tomou o produto, mas não pagou, você não pode contar. Cada acesso é anotado em uma linha. Se alguém vem pela manhã e à noite, anota o nome da pessoa em duas linhas diferentes. Vamos entender como preencher o vermelho e o verde, que é a administração financeira do nosso negócio, que fica no rodapé dessa página. Primeiro você vai somar todo o dinheiro que você recebeu naquele dia de acesso de produto fechado. Nesse caso aí nós tivemos 4 pessoas que pagaram e você, dono do espaço, não pagou. Então você vai colocar o valor que você recebeu das 4 pessoas, que é R$ 32,00, mas o seu nome deve constar na lista também para você depois detectar o custo dos seus acessos. Esse é um exemplo de custo para Alagoas. Cada estado tem o seu custo de produtos e acessos, tá? Então, no nosso caso aqui, quem tem 25% tem um custo de acesso de R$ 5,11 e um lucro de R$ 2,89. Quem tem 42% tem um custo de acesso de R$ 4,18 e R$ 3,82. E supervisor tem R$ 3,75 de custo e um lucro de R$ 4,25. E na outro lado, nós temos então uma tabela pronta já de custo de acessos. Para você não ter que ficar somando um por um o custo de cada um, nós já fizemos uma tabela. Então nós temos aqui em Maceió que quando você faz 5 acessos no espaço, o custo para um supervisor é R$ 18,74. E esse valor que nós vamos usar de exemplo na explicação dos demais campos. É importante que, se você quiser simplificar no caso de supervisor, então esse cálculo só vale para supervisor, não vale para distribuidor. Você pode considerar o custo do acesso como R$ 4,00 e o lucro de R$ 4,00 para facilitar suas contas, se você não tem a tabela. É importante que você coloque o nome dos produtos fechados e o extra, tá? Na parte de trás do registro de acesso de venda. Então você vai relacionar todos os produtos que você vendeu naquele dia, o preço que o cliente pagou ou o distribuidor, tá? E o custo que você teve. Você vai fazer a diferença entre o custo, entre o valor que ele pagou e o custo que você teve. Então você vai ter dois resultados. O resultado de custos e o resultado de lucro de produto fechado. Nesse caso nós tivemos R$ 205,08 de custo de produto nesse dia e lucro R$ 142,71. Você vê aqui que os extras, que são o sabonete, o sachê e a sopa, entraram aqui. É importante que você separe o preço de consumidor final
e distribuidores que tiveram desconto de 25%, 35%, 42%. Então, como nós vamos finalizar o cálculo do vermelho, lembre que o valor do vermelho é o valor dos nossos produtos e dos acessos, esse valor é intocável. No nosso caso, nós tivemos então custo de acesso R$ 18,74, mais custo dos produtos fechados R$ 205,08, e nós tivemos então um custo total de R$ 223,82. No verde é a mesma coisa, para nós acharmos o valor do verde. Você vai pegar o lucro dos acessos, que é R$ 13,26. Por que R$ 13,26, Wellington? Você recebeu naquele dia R$ 32,00, menos R$ 18,74 dá R$ 13,26, mais R$ 142,71 do custo de produto fechado, totalizando R$ 155,97. É importante que você entenda que nós não podemos arredondar. Anote no vermelho todo o custo referente aos produtos e ao acesso, e anote no verde todo o valor que sobrou. Então, nós temos aí 18,74 do custo do acesso, mais 205,08 do custo dos produtos fechados, totalizando no vermelho 223,82. Tem que ficar num pote separado e esse valor é imexível. No caso do verde, é a mesma coisa, 13,26 de lucro do acesso, mais 142,71 de lucro do produto fechado, totalizando 155,97. É importante que você separe 10% do valor do verde para colocar no vermelho, para ir aumentando o seu estoque. Vamos falar desse assunto mais à frente, pois é uma nova página que tem agora no mapa. Separe também 10% do valor do verde como poupança, para você aprender já a fazer a sua independência financeira. Dentro do valor do verde está o valor do aluguel do seu espaço, a luz, a água que você usa nos banheiros, a decoração, o seu acesso, o custo com o sistema. Quando você tem menos de 50 participantes, é importante que você entenda que nós temos que aprender a viver com as nossas vendas de produtos fechados. Quando você começa a atingir mais de 50 participantes diários, o lucro do acesso já vai ser muito atrativo e vai dar para você ter uma boa vida já. O valor das vendas de produtos fechados, ele vai ser usado novamente no resumo de ganhos totais. Então, para você ter exemplo, dentro desse valor de verde, toda vez que nós falarmos agora de ganhos, nós vamos considerar esse valor de verde, de R$ 155,97, que é o exemplo. E toda vez que nós falarmos de lucro de produto fechado, nós vamos usar esse valor que você tem no resumo, na parte de baixo aí, de R$ 142,71. É importante, se você faz o seu acesso no Espaço Vida Saudável todos os dias, você tem que considerar pelo menos o custo do acesso. Neste caso, você anota no mapa o seu nome e no local de valor você coloca 0. O mesmo pode fazer para as promoções, quando você dá algum produto da Herbalife, às vezes você dá um sabonete, às vezes você no dia do aniversário da pessoa você vai dar um shake, e também se acontecer de você perder algum produto, desperdiçou, caiu, entornou um shake, um chá derramou, ou o cliente não quis tomar, então você tem que considerar o custo dos acessos para você fazer a sua administração financeira. Ao final do dia, todos temos que separar o verde e o vermelho, como mostramos anteriormente. Faça isso todos os dias, mesmo que esteja cansado. Imagina, por exemplo, uma loja de conveniência, uma padaria, um posto de combustível. Todos os dias as pessoas fecham caixa e não é diferente. E se você fizer desta forma, vai ver que tudo vai dar certo. Fazer isso evita o auto-engano ao mostrar os seus ganhos. É importante que você tenha um envelope ou um pote verde e um vermelho para ir guardando o dinheiro de todos os dias. Se você vende muita cartela antecipada, tem que ter um terceiro pote, onde você coloca o dinheiro da cartela de todo e tira o valor do acesso. Ou seja, quando você receber o ticketzinho que você entregou para o seu participante, você coloca ele dentro desse pote e tira o valor de R$ 8,00 e põe no seu pote verde. Agora vamos estar explicando como funciona o resumo da atividade diária. Essa é a página mais importante do seu mapa, porque aqui você já consegue analisar o seu dia a dia. Você não precisa esperar uma semana para recuperar algum erro que você está cometendo, você não precisa esperar um mês para ver se você teve alguma deficiência em algumas áreas do seu negócio. Então, é por isso que nós vamos estar explicando agora como é que você pode tirar proveito dessa folha de atividade diária e ter o melhor mapa possível. No resumo de atividade diária, é o resumo de tudo que você faz naquele dia, você anota nessa página. Primeira coisa que você precisa anotar é o mês, né, em vigência,
Vamos ter então, vamos entender, uma semana que começa numa segunda-feira, dia 2, e vai até o dia 7, para exemplificar essa planilha. Então, no dia 2, você fez 100 convites, você realizou 10 tours. Tours são pessoas que entraram no seu espaço, viram o quadro de deficiências, de excessos, e viram o quadro de resultado dos participantes e resolveram tomar os produtos depois, tá? Então, nós vamos entender aqui que nós temos 10 tours realizados, um novo acesso, uma indicação, 44 acessos totais, e agora entra uma nova métrica no resumo de atividade diária, que é o valor do fator. O fator é a divisão de tour realizado por número de novos acessos. Então, no dia 3, você fez 100 convites, 13 tour realizados, 2 novos acessos, e o seu fator é 6,5. No dia 5, você fez 12 tour, 3 novos acessos, e o seu fator é 4. No dia 7, você fez 11 tour realizado, 2 novos acessos, e o seu fator é 5,5. Você vai somar no final do mês, você vai tomar todos os convites feitos, todos os tours realizados, todos os acessos, todas as indicações, todos os acessos totais, e também vai detectar qual que é o seu fator daquele mês. Nesse caso aí, você vai pegar 250 tours dividido por 68 novos acessos e você vai ter um fator de 3,67, que eu vou explicar daqui a pouco como você vai usar esse fator. E na última coluna é a coluna de ganhos. Você vai pegar todo o seu valor de verde, tá? Que é o valor de acessos mais venda de produto fechado, e vai pegar todos os dias e transcrever a informação do dia para essa folha de atividade diária. No verso do resumo de atividade diária, nós temos uma folha agora para calcular e te orientar a como você pode usar o fator em seu benefício. Então, nós temos aí como exemplo que você fez no mês de abril, por exemplo, 250 tours, você fez 68 novos acessos, e quando nós dividimos 250 por 68, você vai ter um resultado de 3,67. Ou seja, para você ter um novo acesso ao dia, você necessita de 3,67 tours em média. E segundo resultados do México, tá? A cada um novo participante que você faz ao dia, você tem 10 novos participantes retidos no mês. Se você faz 2 novos participantes que façam acesso ao dia, você vai ter 20 novos participantes retidos no mês. Se você faz 5 novos participantes que fazem acesso ao dia, você vai ter 50 novos participantes retidos no final do mês. Como funciona isso? Por exemplo, vamos imaginar que você terminou o seu mês de abril com 18,75 participantes em média mensal. Se você continua fazendo no mês de maio um novo participante todo dia, você vai agregar 10 novos, ou seja, no final do mês de maio, a sua média vai ser 28,75 participantes em média. E temos também aí um desafio para você, onde você define qual é a meta sua para o próximo mês. Por exemplo, aí nós temos a ideia que você vai definir que você vai fazer 50 acessos no mês de maio e você vai fazer 5.000 pontos de volume no mês de maio. Ok, vamos falar agora do resumo semanal temporário, tá? Essa é uma das páginas mais importantes do mapa, porque através dessa página você não precisa esperar um mês para detectar alguma falha no seu negócio. Você vai poder perceber que você está tendo uma média de menor acesso, você pode perceber que os seus ganhos semanais não estão sendo interessantes, ou seja, então, cada semana você já pode projetar que a próxima seja melhor que essa, ok? Então, use essa página como um desafio para você. Então, nós temos aí um exemplo de a sua semana, começa no dia 19 e vai até o dia 24 de março, por exemplo, né? E você vai somar todos os seus acessos do dia 19, 20, 21, 22, 23, 24. E nesse caso nosso deu uma média de 29,12. É importante que você entenda que a sua semana ela vai ser dividida pelos dias que for definido pelo seu presidente. Então é importante que você saiba com o seu presidente por quantos dias vão dividir a sua semana de trabalho no seu espaço Vida Saudável. Então nós temos aí que a semana, por exemplo, de 19 a 24 deu uma média de 29,12, com ganhos de 783,23. Esses ganhos você vai somar todos os verdes da sua semana, daquela semana, do 19, 21, 22, 23, 24.
E a única página, a única informação que não é real no mapa, tá? É a informação de estimado mensal. Neste caso aí, você vai pegar aquela semana sua de 19 a 24, por exemplo, que deu 783,23 e multiplicar por 4, dando um total de 3.132,92. E aí nós vamos melhorando semana a semana, de 26 a 31 você teve uma média de 38, de 16 a 21 uma média de 43, e na última semana, de 30 a 5 de maio, que é o nosso exemplo, você teve uma média de 47,32, com R$ 1.399,11 de ganhos e uma previsão mensal de R$ 5.596,44. O importante é que você entenda que quando você analisa a sua semana, você já pode projetar sempre uma semana melhor que a outra. Então tem esse resumo semanal como um desafio, para que cada semana você supere uma semana em relação ao outro, ok? E essa é a página de resumo mensal de produção de ganhos. Essa página é a primeira página do mapa. Primeira coisa que tem que ter nela é o nome do distribuidor. Aí nós estamos usando como exemplo a Maria da Silva. A Maria da Silva, no mês de janeiro, ela fez 8,23, a média mensal dela. A média mensal é dividida, você soma todos os dias e divide por 25. Nós consideramos no Brasil que o nosso mês vai ter 25 dias de trabalho para Espaço Vida Saudável, ok? Então, Wellington, mas teve 4 feriados, um dia eu fiquei doente e por algum motivo o espaço não abriu. Não importa, você divide por 25 dias. E aí tem os pontos totais. Esses pontos totais não são os pontos que você vendeu no seu espaço, mas são os pontos que você adquiriu na Herbalife naquele mês. Então você tira essa informação do BizWorks e na coluna de ganhos, neste caso aí R$ 983,90, é referente ao verde que você vai pegar em cada folha diária do seu resumo de atividades lá diárias, ok? E no mês de fevereiro você aumentou a sua média em 10. Na verdade, você estava fazendo 8,23, foi para 19,14, com 2.012,44 pontos retirada essa informação do BizWorks, com 1.983,70 centavos de ganhos. Em março, você já foi para 30,48, com 3.003,32 pontos de volume, com R$ 3.600,88. Em abril, você fez 41,2 em média, com 4.203,75 de pontos totais tirados essa informação do BizWorks, com ganhos de 4.943,50. É importante que você entenda que nós não podemos arredondar nada. Não podemos arredondar o número de acesso, nem o volume total de pontos e nem os ganhos. Essas informações têm que ser realmente com dígitos. E aí nós temos a folha de resumo de ganhos totais. Quando você tem 2 espaços, você tem um e o seu cônjuge tem outro, cada um deve ter um mapa. E a única hora que você pode somar as informações de um mapa com o outro, dos 2 espaços, é nessa página aqui. Então vamos imaginar que a Maria, no mês de janeiro, ela fez R$ 864,50 de acesso sozinha, ou se o esposo tinha um espaço, juntou essas informações. R$ 119,40 de venda de produto fechado. Esse valor das vendas você vai pegar naquele valor do verde, o lucro de venda fechada mensalmente. Você vai somar então os 25 dias que você trabalhou, ou 26, dependendo do mês, e vai ter o valor aí nesse campo aí. E você fez 1.003 pontos de volume, 12. Em ganhos, R$ 983,90, que é o ganho dos 2 espaços mais a venda do produto fechado. E aí nós temos o exemplo do mês de fevereiro, onde você faz R$ 1.332,95 de acesso, mais R$ 650,75 de vendas, totalizando 2.012,44 pontos de volume, com ganhos totais de R$ 1.983,70. E para exemplificar o mês de abril, você faz R$ 4.120,38 de acessos, mais 682,12 de venda de produto fechado, mais 484,20 de royalties, mais 4.203,75 de ponto de volume. Esta página, então, se você entende, o resumo de ganhos, ela é uma página muito atrativa para o recrutamento do seu negócio Herbalife. Porque quando o seu participante ou um amigo começa a ver o seu mapa, e que você ganhou no mês R$ 983, R$ 1.983 no segundo mês, R$ 3.809 no terceiro, R$ 5.427, ele vai querer saber o que é que você está fazendo. Então, é importante que você preencha todos os campos do mapa,
é que cada mês você realmente supere a sua produção de acesso, de novos participantes. E o mais incrível de tudo é que aqui, na verdade, é o espelho do seu sucesso na Herbalife. E para finalizar, nós temos agora a parte de duplicação, tá? Então, nós temos aqui, hoje nós temos umas férias vigentes aqui no Brasil, na verdade, uma viagem de incentivo, que nós consideramos que toda vez que você tem 10 distribuidores seu de primeira linha que fazem 25 acessos, tá? Em média mensal, você coloca o nome dele num desses quadrinhos. Quando você tem 10 distribuidores de primeira linha que fazem 25 acessos mensais, você ganha uma viagem de incentivo, que hoje a que nós temos vigente é para Buenos Aires. Mas cada presidente vai decidir para onde quer levar a sua organização. Essa é uma outra folha sobre controle de balanço, tá? É uma nova folha que vai ter um mapa que vai te ajudar a fazer a administração financeira tanto do seu estoque, tá? Primeira coisa, você vai ter que fazer um levantamento de balanço, é tudo que você tem no seu espaço Vida Saudável. Então você vai pegar o dinheiro que está no pote verde, o dinheiro que está no pote vermelho, o produto que você tem em estoque, considerando o custo que você pagou na Herbalife, mais leite, mais água, mais adoçante, mais copo, mais canudo, mais guardanapo. Nesse exemplo aí nós temos R$ 2.309,50. Isso é bom você fazer no início do mês ou no último dia do mês. E depois nós vamos aumentar o seu estoque mês a mês. Então, no controle de inventário, você pega o saldo que você fez no levantamento naquele dia, R$ 2.309,50. E todo dia você vai tirar 10% do seu verde. Então, no primeiro dia 2, por exemplo, nós tiramos 15,60, no dia 3, 18,60, 20,50, 22,60, 24,50, 16,50 e você vai somando a cada dia ao seu saldo anterior. E a gente termina essa semana com R$ 2.427,80. Ou seja, nós aumentamos o nosso estoque em mais ou menos R$ 100 aí quase. Essa é uma outra folha do mapa, onde você vai poder preencher o número de distribuidores que você tem, que tem espaço Vida Saudável e atende mais de 25 pessoas mensalmente, tá? Então, toda vez que você tem um distribuidor que ele atinge a média mensal de 25, você vai colocar o nome dele aí, dentro dos seus 3 níveis, primeiro, segundo ou terceiro nível. E como resultado, a gente tem que, se você tem 8 pessoas entre os seus 3 níveis que estão fazendo 25 ou mais mensalmente, você se qualifica a Get. Se você tem 25 pessoas fazendo 25 ou mais, você se qualifica a milionário. E se você tem 50 pessoas ou mais no seu grupo fazendo 25 ou mais participantes, você qualifica ao nível de presidente.